Você já entrou em uma loja que você ficou encantada com o atendimento? Ou então aquele serviço que você precisou e que realmente foi atendida de uma maneira espetacular e você disse assim, me encantei, sempre vou chamar esse profissional. Com certeza que isso já aconteceu. Eu sou Núzia Leite e nesse episódio nós vamos falar sobre o atendimento com propósito, encantamento que fideliza. Gemina, você, como especialista em atendimento ao cliente, como podemos fazer um atendimento que encante e fidelize o nosso cliente? Olha, Núzia, essa sua colocação, essa sua pergunta é muito interessante. Porque, como vocês sabem, eu sou especialista em atendimento ao cliente. E um dos nossos objetivos é encantar e fidelizar o nosso cliente. Como nós já conversamos no episódio anterior, já vimos como é que nós vamos fazer a conexão com o nosso cliente. Como é que aquela conexão ela vai virar um sentimento e chegar realmente à compra do produto ou à aquisição do nosso serviço. E agora nós vamos continuar falando nesse episódio do Simplifica Mulher sobre como realmente encantar e fidelizar o nosso cliente. Primeira coisa, Núzia, que nós precisamos pensar é que encantar não é bajular. É uma diferença que nós sentimos. Repare, nós sabemos, nós como clientes, sabemos quando nós entramos num lugar e que aquele vendedor, aquele atendente quer nos bajular. Por que acontece isso? Porque existe o sentimento envolvido. E qual é o sentimento? É o atendimento de excelência versus o atendimento forçado, o atendimento bajulador. O atendimento de quem bajula, ele é metódico, ele é frio, ele não está cercado de sentimentos. Mas o atendimento de excelência não. O atendimento de excelência, ele tem algumas características sensíveis, ou seja, características que nós sentimos, nós como clientes vamos sentir. O atendimento de excelência, ele sempre vai estar interessado em conhecer o cliente, ou as necessidades e desejos dele. Por quê? Se nós vamos fazer a unha, às vezes precisamos trocar de cidade ou de salão. Já estávamos acostumados a fazer em um local e tivemos que ir para outro. Nós vamos procurar em vários salões na região, ou vamos seguir uma dica de uma amiga. Isso. Que é a coisa, né? Isso. Mais habitual, repare. Por que nós vamos seguir a dica da amiga? Porque a amiga vai dizer assim, mulher, eu fui em tal lugar, é maravilhoso. Isso. Ela já vai nos dizer, porque ela já está encantada. Repare, nós fazemos isso no nosso dia a dia. Eu mesma faço isso. Até o cabelo, digo assim, menina, seu cabelo tá lindo, foi aonde? Repare se a gente não faz isso. Qualquer coisa. Por quê? Porque se um amigo nosso, uma amiga nossa, já está encantado com um lugar, é muito mais provável que eu também vá me encantar. Aí, às vezes, tem aquela colega que diz assim, olha, nem é tão barato assim, mas o atendimento é excelente. Então, é isso que nós queremos. Então, é o atendimento que é excelente. Por que nós focamos no atendimento? E, principalmente nesse nosso quadro, né, no Simplifica a Mulher. Por que o atendimento? Porque, repare, de algum tempo para cá, os tipos de produtos e serviços, eles estão relativamente parecidos. Porque nós temos à nossa disposição, de um modo geral, os insumos muito parecidos, muito semelhantes. Antes existia uma certa diferença de você conseguir de um fornecedor exclusivo. Hoje em dia não existe muito isso, sabe? Tudo muito mais universalizado. Então, qual será o nosso diferencial? O atendimento que encanta e fideliza o nosso cliente. Então, lembrando, o atendimento que encanta é aquele que está focado ou direcionado para o que o cliente deseja, para o que ele precisa ou para o que ele almeja ao chegar no nosso estabelecimento. Além disso, isso eu falei assim mais de serviço, né? Citando essa parte de serviço. Produto também. Se nós chegamos lá na nossa loja de bijuterias, então aquele produto ele tem que fazer o que ele se propõe. Se ele é um biju, ele tem determinado prazo de validade, determinados cuidados, beleza, até aí tá tudo bem. Então, o que é que nós vamos demonstrar? Qual atendente do cliente? Nós vamos demonstrar o interesse naquilo que ele está procurando. Porque se os produtos, eles são todos biju, mas aí nós vamos perguntar, é para alguma ocasião específica? É para a senhora mesmo ou é um presente?
E se a pessoa for levar presente, e o da senhora? Olha rapidamente ali a pessoa, olha, esse aqui parece o seu estilo, porque repare, se a pessoa ela gosta de uma coisa, exemplo, eu estou com um brinco, um colar grande, então vocês estão percebendo daí que eu gosto da bijuteria grande. Se alguém for comprar um presente para mim, vai comprar uma bijuteria grande. Então, isso tem sempre uma relação, mas é real. É real, o nosso cliente também é assim. Então, nesse ponto, nós estamos demonstrando interesse no nosso cliente. Isso vai fazer toda a diferença nesse encantamento com o cliente. Nós não vamos bajular, aquele negócio de ficar bajulando, não é isso. É você realmente procurar a conexão. Exato. Não é isso? Voltando para aquele outro episódio que você já contou. Exatamente. O vendedor, né? Quem está se relacionando com o cliente, ele olhe para o cliente interessado, procurando por criar essa conexão, entender o seu cliente, para poder realmente poder encantar, porque você não vai conseguir encantar se você não entender quem é a pessoa, né? Você tem que ter essa percepção, essa empatia, né? Para poder criar essa conexão e conseguir encantar. Exatamente, Núzia. Você foi cirúrgica agora, citou uma coisa muito importante que eu ia falar depois, mas vou pegar seu gancho. A empatia. Como é que nós descobrimos tudo isso? Às vezes as pessoas me perguntam, mas Jemima, como é que eu vou descobrir o que o cliente quer? Ele simplesmente chegou, às vezes é um cliente mais fechado, então se coloque no lugar do cliente. O que é um cliente mais fechado, um cliente mais tímido? Então é empatia, porque empatia é isso, a gente se colocar no lugar do outro. Então, eu sou mais extrovertida, legal. Posso me conectar com um cliente também extrovertido de uma forma mais, coloquial. E aí, mulher, tudo bom? Tá fazendo o quê e tal? Vamos aqui. Mas se o cliente é mais tímido, nada como um sorriso mais suave. Tudo bem, senhora? Como está? É uma voz mais meiga, se tornar simpático e tal. A senhora está passeando, está conhecendo as novidades e tal. Então, nós vamos nos adequar ao nosso cliente utilizando a empatia. Por sinal, no livro, né? Nosso livro, eu falo aqui sobre... Nesse nosso livro aqui, ó, Empreendedorismo Feminino, no meu capítulo, justamente eu abordo esse método, né, o método PASES, que é faça as pazes com seu cliente, onde um dos pontos, vocês vão ler, né, com atenção, é falando sobre como aplicar essa empatia no dia a dia, fazendo o quê? Encantando e fidelizando o nosso cliente. Então, o que vai acontecer nesse processo? Nós estamos naquele processo ali conversando rapidinho ali com o cliente, ali no balcão, mesmo que tenham vários, é importante dar atenção para aquela pessoa e até dizer, fique aqui à vontade que eu vou atender fulano nesse instante, volto já. Isso é importante. Demonstrar que você deixou a pessoa até ali à vontade, se ela é tímida, tem pessoas que gostam de olhar ali tudo e depois voltar. Tem um certo tempo, tem uns minutinhos para pensar, isso também faz parte. E às vezes a pessoa sai, beleza, mas se ela foi bem atendida, ela volta. E ela volta já definida o que vai comprar. Compra para ela, para a irmã, para a tia, para a filha, para o marido, para as amigas e vai indicando. Lembra que eu falei lá da manicure? Repare, você não vai simplesmente a esmo conhecer os salões. Você pergunta à sua amiga, você pergunta à sua vizinha do prédio. Você se mudou, você chega assim e diz assim, Jemima, aqui onde você mora, onde é que você costuma fazer a unha? Isso. Todo mundo faz isso? Ontem mesmo uma colega perguntou para mim sobre... flores. Núzia, você conhece flores e tal, porque amanhã é o Dia das Mães, né? E ela queria e a sogra dela mora próximo aonde eu moro. Ela perguntou onde é que você compra e tal ali flores, e realmente conheço através de minha mãe um local que vende flores, e aí pude passar para ela. Assim que eu passei para ela, ela entrou falando aí sobre a minha parte, no WhatsApp Business, viu lá o catálogo da pessoa, viu tudo direitinho, disse, eu não amei aqui um arranjo, já pedi, já resolveu, pronto. Então é exatamente o que você falou. Nós vamos pela indicação se formos encantados. Exatamente. E se a gente está encantado... E nós somos encantados por essa pessoa, né? Que nos trata muito bem. Muito bem. É uma pessoa que às vezes vê na rua e fala, Isso. Olha, sua mãe veio aqui, então teve um dia que ela encomendou para você um arranjo e que não conseguiram entregar, pois ele viu meu marido na rua, chamou e tal, falou, quer dizer, olha o interesse dele. O interesse dele no cliente. Interesse no cliente, exatamente. Ele, como viu, uma pessoa da família falou e tal, a disposição dele focada no cliente, quer dizer, ele já tinha feito a venda. Isso. Mas ele estava interessado em quê? Entregar tudo direitinho, porque se fideliza, a Núzia já passou para outra pessoa. Exatamente. Quer dizer, se não tivesse sido um cliente encantado, eu não teria passado. Eu diria assim, não conheço ninguém lá não.
Mas como eu sei do serviço dele, eu sei que ele faz um bom serviço, que ele entrega, que ele tem interesse em entregar, eu disse, aí passei o telefone. Exatamente, porque flores são perecíveis. Isso. Né? Então, flor não é aquela coisa que vai, vem, não pode, vai estragar, vai murchar, vai acabar com tudo. Então, estão observando na prática, né? Quando a gente fala assim dos exemplos que a gente vive, é muito interessante, porque nós percebemos a diferença entre bajular e encantar. Porque o encantamento, meus amigos, minhas amigas, vai fidelizar o nosso cliente. O cliente encantado, ele é fiel. Ele é fiel. Faça chuva, faça sol. Ele vai no nosso estabelecimento. Ele vai sim. Exemplo, eu mesma tenho lojas que eu compro roupa. Não tem jeito. Aqui na minha cidade tem algumas lojas que eu compro minhas roupas. Não tem jeito mais, porque eu tenho certeza da qualidade, das cores, do que vai me oferecer, do serviço, da textura e como eu sou atendida. Tenho pessoas que começamos como aquele conhecimento de vendedor e tal, que já são amigas minhas pessoais, de frequentar minha casa e meus eventos. Pra vocês terem noção. Por quê? Porque realmente a pessoa demonstra interesse, já sabe as coisas que eu preciso, que eu gosto, manda pra mim a foto e tal. Muitas vezes eu já vi ali tudo, eu só passo lá pra pegar. Eu nem vou, peço meu marido pra buscar outra pessoa, porque eu já tenho certeza daquilo. O que é isso? É um cliente fiel. É fidelizado, né? Fidelizado. É o que nós queremos fazer com o nosso negócio. Como foi que essas pessoas me fidelizaram? Foi tratando bem, se interessando pelo meu objetivo, aquela conversa e tal. Mas você vai usar essa blusa como? Eu digo, não, eu faço episódio de podcast e tal. Eu tenho umas blusas muito bonitas pra você. Pronto. Então isso aqui demonstra o quê? O interesse no cliente. É o foco no cliente, é o segundo ponto para fidelizar. O primeiro é o atendimento de excelência e o segundo ponto é o quê? É o foco no cliente, a cultura centrada no cliente. No primeiro episódio do Simplifica a Mulher, eu falei sobre isso. Sobre o foco no cliente. Assistam lá que vocês vão ver os outros episódios. O primeiro eu falei sobre o foco no cliente. O segundo eu falei já sobre essa questão do sentimento, da sensação e o sentimento, que é conexão e venda. Então é uma cadeia, conexão. Hoje nós estamos falando sobre o quê? Sobre encantamento e fidelização. Por quê? Qual é a diferença do encantar e fidelizar? Já para fechar esse assunto aqui. O encantar é realmente o cliente se sentir bem com aquilo. O fidelizar é ele continuar se sentindo bem. Ele vai sair e ele vai continuar se sentindo bem. Ele vai se lembrar daquela mesma sensação. Ele vai reproduzir aquela sensação agradável e vai continuar, vai passar para outros e vai continuar voltando para fazer contigo o seu serviço, a sua aquisição de bens, de produtos. Ele é aquele cliente fiel. Então, esse atendimento humanizado, ele é o que vai ser o diferencial na fidelização do cliente. Porque o atendimento digital, ele, mesmo o digital, ele tem a parte que o ser humano entra. Repare, se você tem o seu site e tal, qual é a coisa mais legal que a gente faz? Manda para o WhatsApp. Porque a pessoa, quando entra no WhatsApp, ela já sente que ela vai ser atendida pessoalmente e atenda. Se você se propõe a atender o cliente por WhatsApp, atenda. Porque senão ele vai se sentir abandonado, ele não vai voltar. Para ele realmente fidelizar, ele tem que ser atendido ali pelo WhatsApp, ver aquelas soluções ali e vai dizer, poxa, legal, foi rapidinho como eu queria. Porque muitas vezes quem compra na internet, quem compra pelo Instagram, pelas redes sociais, ele quer velocidade. Esse cliente, esse público, né? Aquela primeira episódio lá falando sobre o cliente certo, né? O nosso público é o cliente certo. Muitas vezes aquele cliente, ele quer velocidade. E se ele quer velocidade, ele quer o WhatsApp, atenda no WhatsApp e vai dar certo. Então, vamos resumir. Simplifica, mulher. Como é que você vai perceber se o seu cliente está fiel? Qual o nível de fidelização do seu cliente? A tarefinha de casa hoje. A tarefinha é fazer o quê? Promova aqueles programas de relacionamento e fidelidade. Aquela coisa que você acha clichê, mas não é clichê não. Promova um programinha de fidelização. Aqueles esquemas básicos que nós já conhecemos. A cada 3 peças. A próxima de menor valor terá desconto. Leve uma de graça, a sua escolha. Ou se não, aqueles cartõezinhos, né? Pode ser o cartãozinho virtual. Pode ser o físico, a depender do seu tipo de negócio. A cada 10 sessões, ganhe mais uma grátis. Dê de presente a sua amiga com 50% de desconto. Tudo isso vai medir o nível de fidelização que nós estamos conseguindo impactar nos nossos clientes, que deve ser
o máximo possível, o melhor possível, porque esse retorno você vai ter de qualquer maneira. Se o cliente não voltar, você vai ver que está precisando ajustar algo. Se o cliente voltar, você diz, estou no caminho certo e prossegue. Então, se esse episódio te encantou, te fidelizou, passe para outras amigas, outras empreendedoras, outras empresárias que também estão precisando dessas dicas que você observou agora. Nos siga no nosso Instagram, que é o conectae.podcast, e também nos siga no nosso canal do YouTube, que é o YouTube, né? /Conectae com o Chapeuzinho. Conectae com o Chapeuzinho. Acesse o sininho para poder estar recebendo outras informações. Se inscreva no canal para cada vez mais receber dicas maravilhosas como essa.